Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Lara, 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 mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Lara, la, la, lara, la, 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 la. Lara, la, la, lara, la, 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 la. Lara, la, la, lara, la, la, la. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Muita paz no início desta 10ª live. Eu tô vendo que já entraram amigos de tantas partes, né? Gente da Bahia, gente do Rio, de Goiás, São Paulo, Minas. Com muito carinho eu recebo todos vocês com essa música que marcou época, marcou gerações, do Tim Maia. Nessa época que muitas pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar, nessa época em que muitas pessoas estão tendo a evidência da dor, a evidência do sofrimento, e o sonho, a capacidade de ver coisas bonitas, está ficando em segundo plano ou até em último lugar. Canta comigo, mas canta em oração. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Lara, la, la, lara, la, lara, lara, la, la, lara, la, lara, la, la, lara, la. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. La 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 la, lera 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 lera. La 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 la. Para terminar, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
azul da cor do mar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Eu acho que o Tim Maia foi uma das maiores vozes que a gente já viu passar pela música brasileira. E com essa canção que se chama Azul da Cor do Mar, eu quero convidar você a refletirmos o tema de hoje, que eu preparei com muito carinho, e vai tratar de um capítulo muito especial desse livro, que já estamos na 4ª edição dele, da metáfora do cavalo marinho, da síndrome do cavalo marinho, a metáfora do beija-flor. E o capítulo que a gente vai ver hoje traz exatamente esse tema da visão, esse tema do ver. E ainda na música do Tim Maia, que fala do mar azul e que faz uma provocação, né? Quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Um grande teórico da psicologia chamado Viktor Frankl, ele foi prisioneiro no campo de concentração e como médico, como pesquisador da alma humana, ele discorda de Freud, porque para Freud o eixo central da vida humana é a libido, é a pulsão. O Viktor Frankl vai perceber que em níveis extremos, em níveis muito baixos de humanidade, como é o clima de um campo de concentração, a libido ali não falava mais forte, mas um sentido para viver. O que Viktor Frankl conclui é que em meio àquela situação de frio, de tortura, de doenças, os que tinham um sentido para viver, uma esposa, filhos, um comércio, algum cientista que tinha uma pesquisa em andamento, algum filósofo que tinha desenvolvido, estava no meio do processo de desenvolver uma ideia, um livro, ele percebe que quem tinha uma razão, um sentido para viver, tolerava com muito mais força todos aqueles condicionamentos e toda aquela dor. Todavia, os que tinham pouco ou nada, pouco ou nenhum sentido para a vida, para a existência, se entregava facilmente à dor, à tristeza, à depressão, à fome, e se perdia e facilmente adoeciam e morriam. Então, para Viktor Frankl concordaria com o Tim Maia, né? Que nós devemos ver na vida algum motivo para sonhar. Veja que o verbo ver nessa canção aparece várias vezes. Ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Hoje nós vamos trazer aqui na conversação muita poesia, muita coisa da literatura. Por exemplo, o livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano coloca a história do Diego. Diego era um garoto pequeno que não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaclov, levou-o para que descobrisse o mar. E aí viajaram para o sul. O mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas da areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Às vezes, quando nós estamos diante de uma grande beleza, nós precisamos a ajuda do outro para ver. Às vezes, ver o óbvio
mas o outro nos ajuda a contemplar. Me ajude a ver, diz o garoto Diego para o seu pai, Santiago. Me ajude a ver. Às vezes, em momentos como esse que estamos vivendo, de grandes crises, pandemia, crise sanitária, isolamento social, confinamento, crise política, crise econômica, crise moral, um cenário de desrespeito, de incredulidade, até mesmo aos médicos, à ciência, e escândalos, notícias de corrupção todos os dias, esse desgaste. Às vezes nós precisamos pedir para alguém: me ajude a ver, me ajude a enxergar. E é possível emprestar os olhos para quem não consegue ver belezas? Sim, é possível. É a conversa de hoje, é a live de hoje. Nós vamos falar sobre olhares, sobre perspectivas, sobre interpretações. E como eu estou sempre fazendo, no início das lives eu sempre estou trazendo um texto bíblico para também costurar a filosofia clínica e a espiritualidade cristã. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? São poucos os versículos, mas imensamente profundos, provocativos. Com que olhar você vê a vida? Jesus aqui chega a dizer que o olhar é a lâmpada do corpo, ou seja, é pelo olhar, pela minha maneira de ver a vida, que eu vou saber se no meu modo de existir ele está integrado, e aqui eu posso usar as próprias palavras do Evangelho, se eu vivo num corpo adoecido pela minha forma de ver a vida. A minha forma de interpretar a vida pode fazer com que eu não filtrando o mundo, tudo eu possa absorver e toda a negatividade. Todavia, na medida que pelos meus olhos, diz Jesus aqui no Evangelho, pela minha forma de ver, de interpretar a vida, os acontecimentos, as pessoas, eu posso sim ter uma alma limpa, uma alma na luz, uma existência, uma consciência na luz, e não é qualquer luz, é na luz de Jesus. Aqui a gente já pode antecipar algo que vamos falar no capítulo do livro, que um jeito especial de ver, de interpretar, é o que a gente chama de fé. Se o teu olho estiver sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Aqui, como corpo, a gente pode entender ou subentender toda a estrutura da existência. Ou seja, o meu ser inteiro, integral, né, sem divisão, alma e corpo, mas como um ser biopsicossomático, né? Como alguns pensadores contemporâneos têm gostado de nos colocar. Esta dimensão bio, vivente, orgânica, né? Psíquica, e ao mesmo tempo é um ser que pensa, é um ser que tem organismo, mas que pensa, mas é social, né? Alguns ainda colocariam que nós somos um organismo bio, psico, espiritual, social. Não tem problema essas pequenas divergências, mas são as dimensões da nossa constituição. A grande pergunta, então, nessa 10ª live é: como você vê a vida? Como você vê as pessoas? Como você vê a história, os acontecimentos, o seu entorno? Como você vê você mesmo? Como você vê a Deus? E a grande chave desse livro:
como você vê a sua dor, como você vê o sofrimento, como você vê os momentos difíceis. Quando a gente vive uma depressão, aqui eu não vou começar do início, quem está com o livro, eu vou lá para o final. No estado depressivo, eu não conseguia enxergar nada de bonito em mim. Eu não conseguia ver nada de bom na minha própria existência. Nem no mundo, nem nas pessoas. Tudo era cinzento, opaco, confuso e feio. O mundo era feio porque a minha alma estava feia. Olha que interessante, alinhando isso com o evangelho que eu acabei de ler. Como eu estou em dúvida se eu coloquei a citação, é Mateus 6, 22 a 23. Tá? Quem quiser depois voltar ao evangelho. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. É uma citação que eu vou fazer mais à frente no livro. E o Protágoras, lá na Grécia Antiga, prefaciando o que viria ser pensado depois de Sócrates, Protágoras chegou a dizer exatamente isso, que o homem é a medida de todas as coisas. E o filósofo Schopenhauer, eu comento nesse capítulo, ele vai exatamente abordar o mundo como representação. Muitas das nossas medidas é a maneira como a gente enxerga as pessoas, os acontecimentos, Deus e a nós mesmos. Então, se o teu olhar é um olhar contaminado, você vai ver um mundo contaminado. Vocês estão vendo que eu uso óculos. Se eu estivesse com óculos escuro, eu veria tudo escuro. Se eu tivesse com óculos de lentes azuis, eu veria tudo azul. Ou seja, se os meus olhos estão sujos, eu vou ver um mundo sujo. Então eu não vejo o mundo como ele é. Você não vê a vida como a vida é. Você vê a vida como você é. E muitas vezes nós enxergamos, em primeiro lugar, nos outros, defeitos que são nossos. Com a nossa medida de mundo, e os fenomenólogos vão chamar isso de intencionalidade, e a fenomenologia vai ser um caminho muito caro à filosofia clínica. Todo o nosso esforço terapêutico no consultório é exatamente tentar ver com que olhar o outro, que chamamos de partilhante, no consultório, vê a vida, para depois ajudá-lo do jeito dele. Mas eu vou tentar me colocar no lugar do outro para tentar ver com os olhos do outro. E mapeando esta maneira dele olhar, as suas perspectivas, seus valores, como o mundo lhe é projetado. Ou Deus, a religião, as pessoas, a família. E aí entender muito das suas mágoas, dos seus rancores. A fenomenologia, então, é esse estudo da percepção humana. Como eu e você percebemos, então, a nossa vida, o nosso contexto. Entrando agora no capítulo do início, nos períodos críticos da depressão era comum, então, que eu me visse como um fracassado. Facilmente, na depressão, eu me entregava a essa autocrítica e eu passei a ser muito rígido. Não estou dizendo que todos os depressivos vivam isso, mas para mim era desse jeito. E esta autocrítica facilmente me levava à experiência da culpa. Minha autoavaliação estava comprometida pelo quê? Pelo pessimismo. Então, naquele contexto do ano de 2009 e boa parte do ano de 2010, eu via o mundo da pior forma possível, eu via as pessoas com esse olhar pessimista, com esse olhar negativado, desesperançoso e asfixiado. O pessimismo, para mim, naquele momento, era um padrão comum, como é um padrão comum nas pessoas em depressão. A visão da realidade, a interpretação dos fatos, em geral, tornam-se menos objetivos e provavelmente subjetivos.
Não que isso seja de ruim, negativo. Não é isso. Mas é uma probabilidade enorme. Um estado de vitimização é muito frequente na comparação com os outros. Todo mundo é feliz, eu não. Todo mundo vive a vida que quer, eu não. Meu vizinho da direita, da esquerda. Fulano é casado, olha o meu casamento como está. Ciclano tem um emprego bom, olha como ele ganha, eu não. Então, algumas pessoas, elas olham e perspectivam a vida na comparação. Ou para o mais, ou para o menos. E isso também a gente, na filosofia clínica, busca mapear quando a gente faz a autogenia da estrutura de pensamento. A visão dos fatos passados é polarizada nos registros negativos da memória. A visão do futuro pode ficar embaraçada pela desesperança. Se a pessoa em depressão faz uso do álcool ou das drogas, os problemas podem ficar inflacionados. E uma pessoa em depressão ou fora da depressão, uma pessoa que ocasionalmente está magoada, ela vai tentar ver a vida ou aquele fato com a lupa da mágoa. E a ideia da lupa que é interessante porque vai aumentar mesmo. Às vezes uma coisa pequena toma uma proporção muito grande, desmedida. Há um descompasso, há uma desproporção aqui entre o fato em si e a interpretação do fato. Essa alteração decadente do estado de consciência é muito prejudicial. Uma visão cética começa a emergir na alma da pessoa se ela for religiosa, e ela encontra mais força nas pessoas que já são céticas. Eu acompanho pessoas religiosas de várias perspectivas e denominações, e é muito comum ver um certo ceticismo se enroscando na alma de uma pessoa religiosa. Veja que aqui eu não estou trabalhando nenhuma denominação, mas numa experiência de depressão, ou de luto, ou de perda, ou de uma melancolia permanente que se instala numa existência, para quem um dia viveu a amizade de Deus, esta amizade fica comprometida. E alguns chegam à perda total da fé em Deus. Eu tive a oportunidade, e aqui eu não vou fazer a leitura, eu vou usar a minha memória mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Fazenda da Esperança com pessoas em recuperação de drogas e álcool por alguns anos, como voluntário. Foi uma experiência muito rica e eu agradeço muito à Fazenda da Esperança, porque na medida que aqueles garotos descobriram o meu apelido, eu fui ordenado como o Padre Carlos. E na comunidade a gente se chamava de irmão, eu era o irmão Carlos. Quando aqueles garotos da Fazenda da Esperança descobriram que meu apelido de infância e adolescente era Cadu, passaram a me chamar de Padre Cadu. E aquilo em mim, que já estava vivendo lampejos da depressão, meu organismo estava experienciando sinais de uma desintegração. Quando eles passaram a me chamar Cadu, acendeu algo muito forte, impactante, e foi muito bonito essa retomada do apelido no ano de 2008 para 2009. E aquilo foi tão bacana assim que a formalidade do padre, eu casei a informalidade do Cadu. E às vezes nem uso a formalidade do título. Em muitos ambientes eu sou só o Cadu, né? E nesse trabalho o Cadu pensando alto. Então eu tenho muita gratidão àqueles jovens vindo das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, que me retomaram a minha identidade e de um modo muito irreverente e informal me ajudaram naquele processo. Às vezes, pessoal, a gente vai em alguns lugares para confirmar a fé dos outros e é a nossa fé que é confirmada. Às vezes a gente vai ajudar as pessoas a limpar os olhos e são os nossos olhos que são limpos, purificados. Naquele momento, naquele contexto, como voluntário na Fazenda da Esperança, e para quem não conhece essa obra, eu convido você não só a conhecer, mas a ajudar as Fazendas da Esperança, que surgiram em Guaratinguetá, São Paulo,
e hoje estão presentes no mundo inteiro, né? Eu que estava ali para ensinar aqueles jovens a ver, eu aprendi com eles a lição de me ver com mais amor, a me enxergar com mais carinho, porque eu estava inabilitado a ver a mim próprio com carinho, com ternura. Houve um tempo em que a minha reflexão como estudante de teologia era essa assim: qual é a vantagem de ter fé, já que a pessoa que sofre e a pessoa que não sofre, a pessoa que tem fé e a pessoa que não tem fé vão sofrer do mesmo tanto na vida? Porque há uma crença equivocada em muitos ambientes religiosos de que a vivência da fé te torna imune ao sofrimento. Como se você recebesse via fé a imunidade à dor. E há uma pregação, há um discurso muito incoerente assim, desproporcional com a vida. Se você frequentar a minha igreja, o meu templo, você não vai ter esta dor, você não vai viver esta dor. E se você der o dízimo aqui, você vai estar imunizado desta dor. Tolices ensinadas, mas são tolices acreditadas. E com a minha racionalidade como estudante de teologia, eu queria entender qual era a vantagem de ter fé, já que numa UTI, por exemplo, tem pessoas que têm religião e as pessoas que não têm religião. Então a minha pergunta ali, acredito que eu estou entre o ano de 2005, 2006, mais ou menos, quais os benefícios da fé? Foi quando eu cheguei à conclusão, nesta autorreflexão, nos meus momentos de prece, de intimidade com Jesus amigo, a conclusão que eu cheguei é que a fé é uma forma de ver, é uma percepção, é uma consciência, uma maneira de ver a vida, as pessoas, a história, o mundo e você mesmo. Com que olhar? O olhar de Deus. Sim, a fé é uma maneira de me aproximar dos olhos de Deus, olhos entre aspas. Aqui é um antropomorfismo. E a primeira pessoa que me colocou na alma, né, eu vi que o PG passou por ali, o PG lá do Rio de Janeiro é meu primo, a nossa querida avó Diva sempre repetia isso: devemos olhar tudo com os olhos da fé. Então foi a primeira aula de teologia que eu aprendi, foi com a minha avó. Uma catequese doméstica, caseira, simples, de uma mulher que só estudou até a 3ª série do antigo Mobral. E ela dizia isso: olhar tudo com os olhos da fé. E isso ficou. E como estudante de teologia, encontrando em teólogos da antiguidade, da Idade Média, e teólogos da modernidade e contemporâneos, encontrei que a minha avó estava certa. A fé é uma aproximação do jeito de Deus ver a vida, os acontecimentos. Ou seja, a fé implica numa outra atitude, a humildade, de reconhecer que a minha maneira de ver não é a melhor. A fé implica em ser humilde porque eu preciso desmontar a crença de que a minha maneira de ver pode estar equivocada, corrompida, suja, e me desmontar, me desarmar desta maneira, às vezes soberba, prepotente, de ver a vida e me aproximar do ângulo de Deus, da perspectiva de Deus, requer humildade. E nessa dinâmica de ver tudo com os olhos dele, eu preciso de humildade, e a conclusão geralmente é Deus, você tem razão. É Papai do Céu, você tem razão. É Jesus, você tem razão. E eu dei razão à minha avó. A fé é um jeito de ver. E foi quando eu redescobri na minha vida um livro que eu tinha lido nos anos 90, de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Lá Exupéry diz que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com
o coração. Então a fé é esse jeito de ver tudo com outro olhar, o olhar do coração. Então quando eu olho com o coração, eu pulo o muro da deficiência, eu pulo a barreira de desvalores e encontro essências. Com o olhar do coração, com o olhar da fé, o deserto é um lugar árido, seco, terrível. Mas com os olhos da fé eu encontro um poço em algum lugar. E como diz o próprio Pequeno Príncipe, o deserto é bonito porque esconde em algum lugar um poço. Muito da nossa forma de ver, pessoal, é herança dos nossos pais, dos nossos avós, da escola, de uma cultura. E se eu cresço num ambiente com preconceitos, eu vou ver a vida com os preconceitos. Então, ao olhar um nordestino, se eu fui treinado a ver que o nordestino é inferior a mim, que sou de outra região do país, eu vou registrar isso e passo a ver com esse olhar. Se me emprestaram olhos de que pessoas negras não têm valor e nem têm alma, eu vou ver as pessoas negras assim. Se eu passo a ver, se eu sou americano, e eu passo a ver o resto do mundo com a supremacia norte-americana, o resto do mundo é inferior à minha supremacia norte-americana ou eurocêntrica. Veja o mapa mundi, ele tem a Europa no centro. Se eu fui treinado a ver a Europa como centro, a cultura europeia, os cantos europeus, a liturgia europeia, ela é superior às liturgias latino-americanas, às liturgias africanas. Então, com que olhos você vê a vida? A nossa primeira forma de ver não é nossa. Quando somos crianças e vamos crescendo no ambiente, nós vamos vendo a vida com as perspectivas, os valores e as medidas que nos são passadas como corretas. A nossa estrutura moral de correto, de errado, ela é passada para nós. E alguns se tornam adultos com essas medidas e sem desenvolverem uma autocrítica, uma capacidade de ver com seus próprios olhos, mas veem com os olhos da tradição, da religião, da cultura. Não estou dizendo que esses olhos são sempre negativos. Tem muita coisa bonita na cultura, nas religiões, nas tradições. O convite aqui é: com que olhar você vê a vida? E a maneira com que você interpreta a vida é autenticamente sua? A filosofia, e falar isso num contexto em que a filosofia e outros saberes como a sociologia e a antropologia foram minimizadas e desvalorizadas, é uma oportunidade incrível, porque uma das coisas que a filosofia faz como saber é auxiliar as pessoas no processo de despertar e desenvolver o senso crítico, a capacidade de ver tudo com seus próprios olhos, de colocar tudo em questionamento. E se eu estiver errado na minha forma de ver? E se eu estiver errado na minha forma de ver minha esposa, meus filhos, meus pais? E se eu estiver errado na minha forma de ver pessoas que não são da minha cor, da minha filosofia, da minha ideologia política ou do meu time de futebol? E se eu estiver errado na maneira com que eu estudei química, física, ciência? E se eu estiver errado na minha maneira de estruturas lógicas? Dê a você mesmo a chance de colocar tudo com esta pergunta: e se eu estiver errado? Eu posso estar certo, mas e se eu estiver errado sobre isso, sobre aquilo? E se, uma vez eu dando uma formação sobre a maneira de comungar, aqui em Goiânia encontrei uma forma estranha das pessoas comungarem a Eucaristia, e eu coloquei o que os documentos, os livros, as rubricas litúrgicas ensinavam, e alguém disse assim: mas eu sempre aprendi assim. E eu disse: então você sempre aprendeu errado. Que bom que você está tendo a oportunidade de aprender o que é certo, ainda que tarde. Qual é o problema? Que mesmo que eu já tenha chegado aos meus 50, 60 anos, eu descubra que eu sempre vi com um olhar equivocado a vida, e sempre interpretei a vida de uma maneira que
Não é que estivesse errado, nem tudo é certo e errado. É que algumas coisas não estão tão erradas, algumas coisas não estão tão certas. Há um meio termo. E qual é o problema de encontrar a via do meio, a terceira margem do rio? Concordo com Schopenhauer, como eu disse no início, que colocou em evidência o filósofo Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Pois todo mundo tem a sua medida. E às vezes numa família, cada filho, o pai e a mãe têm medidas e perspectivas diferentes. Meu avô era botafoguense. Boa parte dos meus tios também. Só que a minha geração e a geração dos meus primos passamos a torcer por outro time rubro-negro. Então, às vezes, numa mesma família tem um católico, um evangélico, um espírita, um ateu, né? Tem um que torce para a vitória da direita, outro torce para a vitória da esquerda. Qual é o problema de termos e convivermos com perspectivas diferentes? Nenhum problema. Acredito que o desafio da nossa época esteja exatamente aprender a convivermos como pessoas plurais, diversas, de perspectivas diferenciadas. Então a filosofia ela pode nos ajudar muito nesta arte de conviver. E aqui a gente entra num assunto que para mim assim, é saboroso. Tem gosto de bolo de chocolate. Porque eu gosto muito. Vejam como a gente vê as coisas com nossas medidas. Para muita gente que está me ouvindo, vai dizer assim, nossa, mas eu não gosto de chocolate. Como uma vez eu fui atender uma pessoa como terapeuta em filosofia clínica e eu não tinha ainda um consultório e ofereci vários lugares, dentre eles uma cafeteria. E ela me escreveu no WhatsApp, eu detesto café. Né? E eu, que amo café, com a minha medida de mundo, como quem não vive sem café, eu pensei, como que alguém não pode gostar de café? Né? E eu estou autorizado por ela a dar esse testemunho. Né? Olha aí alguém dizendo que é casada, é católica e é casada com um evangélico. Que coisa bonita esse testemunho de ecumenismo aqui entre nós. Esse espaço que é sem fronteiras e absolutamente ecumênico e macroecumênico, Isabel. Então, quando eu marquei com ela, foi num parque muito bonito que temos aqui em Goiânia, e ela, ao contar a sua história, vejam que a mãe a colocava com 5 anos de idade para serviços domésticos, e entre 5 e 6 da manhã, ela com apenas 5 anos, fervia água e jogava no coador para poder coar o café, subindo num banquinho encostada à pia da cozinha. E num desses dias o irmãozinho menor que ela veio engatinhando e ela se distraiu, se assustou e a água fervendo caiu sobre a cabeça do irmão. Então aquilo que para mim é óbvio pode não ser para o outro. Para mim o óbvio é café é a melhor coisa do mundo. Para esta senhora que não suporta o cheiro de café, não é assim. É outra medida, é outro olhar. Eu que amo chocolate, né, os meus sobrinhos não gostam. Eu fico admirado como que eles, crianças, não gostam de chocolate. E qual é o problema que o outro não goste do que eu gosto? Da música, da religião, do time de futebol ou da ideologia política que eu gosto. São olhares, são perspectivas, são fenomenologias diversas que podem dialogar e podem conviver. Uma vez numa homilia com Dom Alberto Taveira, que foi o bispo que me ordenou sacerdote, hoje arcebispo de Belém, ele fez a distinção entre o olhar do urubu e o olhar do garimpeiro, que dá o título para esse capítulo. São duas formas de ver, segundo ele. Não sei quem é o autor dessa história, mas eu aprendi muito e nunca mais esqueci e entrou nesse capítulo. A primeira forma de ver é a do urubu.
O urubu, ele tem uma alimentação necrófaga, ou seja, ele procura frutas em decomposição, carniças. O urubu, ele pode sobrevoar um jardim bonito da França. Estou assistindo uma série que alguns episódios são filmados na antiga Paris. E são lindos os jardins da França, e a Europa é cheia de jardins bonitos. Em alguns lugares aqui do Brasil há essa cultura do jardim, especialmente no sul do país. Mas o urubu, ele pode sobrevoar um campo de trigo, mas ele está atrás do que está morto, do que não tem vida. Geralmente os urubus vivem sobrevoando depósitos de lixo, pois necessitam de matéria em decomposição. Morei em lugares onde era muito comum a presença dessas aves, e era interessante observar como elas agiam. E algumas pessoas têm o olhar do urubu. Enxergam a vida, a história, os outros e elas mesmas pelo pior ângulo possível, pelo lado mais pessimista possível. Um copo d'água, na metade, a pessoa que tem esse olhar diz: ainda está aí? Já a pessoa otimista vai dizer: já está aí? A mesma realidade, intencionalidades diferentes, perspectivas diferentes. A pessoa que enxerga a vida com o olhar do urubu, ao se encontrar diante de uma obra de arte, vai encontrar sempre ali alguma mancha, um detalhe, um defeito, numa decoração de festa, nos detalhes das roupas das pessoas, no jeito de ser delas, sempre encontram algum defeito, alguma imperfeição. Essas pessoas têm grande dificuldade de ver o lado bom, bonito das coisas, das pessoas, delas mesmas. Talvez por projeção, a dificuldade de verem belezas fora delas surja da dificuldade de encontrarem coisas bonitas nelas mesmas. Há teorias sobre projeção que podem exemplificar isso, né? Olha aí o Bruno dando exemplo. Sou cruzeirense, meus irmãos torcem para o Atlético. Viva Minas Gerais aqui presente, né? Quando o Cruzeiro vem em Goiânia, eles vão com você, né, Bruno? No jogo. E você vive com alegria, porque para você o mais importante não é o time, é a convivência, né? Que bonito isso. Em geral, pessoas que têm o olhar do urubu são descontentes, insatisfeitas, peritas em encontrar falhas ou erros. Para elas nada está bom. Essas pessoas parecem carregar em cima delas uma nuvem negra. Se fosse um gibizinho é fácil de imaginar, né? Quem cresceu lendo gibis. Uma nuvem negra em cima delas, e as palavras são carregadas de negatividade, geralmente saem com acidez. Gostam de criticar, sempre pelo lado negativo, não pela dimensão construtiva, de apoio, de incentivo. O elogio é raro em pessoas que têm perspectivas assim. Mas tem outra forma de ver, que é do garimpeiro. O olhar do garimpeiro, ele é assim. Aonde ele vive, aonde ele trabalha? No garimpo. E o que é o garimpo? É um lugar sujo. Às vezes o garimpo é caracterizado por cascalhos, lama, barro. O corpo do garimpeiro, dos pés à cabeça, está impregnado de pó, de sujeira. Às vezes é feito em minas o trabalho. Então ele está acostumado a lidar com a poeira e a sujeira. O garimpeiro se importa com isso? Não. Por quê? Porque o seu foco não está na lama, na sujeira, mas o seu olhar está atento a encontrar ouro, pedras preciosas, diamantes. As pessoas que têm olhos do garimpeiro sabem que às vezes a vida é um mar de lamas. No entanto, elas buscam sempre ver o lado bonito das coisas. Elas tentam extrair de todas as situações algo de positivo e valioso. O olhar do garimpeiro vê luz onde geralmente todos veem escuridão. Quem tem o olhar do garimpeiro vê saídas e soluções onde todo mundo ou a maioria das pessoas vê problemas e dificuldades. O olhar do garimpeiro é o olhar da fé, é o olhar do coração, é o olhar que alcança o essencial.
quando eu postei esses dias sobre a saudade que eu estava tendo da solidariedade do Brasil inteiro, que quando teve a queda do avião da Chapecoense, nós tínhamos uma linguagem só. Quando teve aquele incêndio na Boate Kiss, a solidariedade era uma única linguagem. Quando em janeiro do ano passado rompeu a barragem em Brumadinho, todos nós estávamos ali e doações do norte a sul desse país, veio gente de Israel e eu estava na Argentina na época e eu tive que trabalhar em mim porque boa parte da viagem, das coisas bonitas que eu via em Buenos Aires e no Uruguai ficou marcado e eu tentei fazer um grande esforço como brasileiro de tentar continuar a viagem, sendo que muitos dos meus irmãos brasileiros, mineiros, estavam sofrendo. Com o olhar do garimpeiro, acompanhando as notícias, logo a gente percebe a solidariedade chegando, alimentos, vieram pessoas de Israel ajudar nas buscas, os heróis daquele momento eram os bombeiros. Com o olhar do garimpeiro, mesmo numa tragédia como a de Brumadinho, a gente pode encontrar pedras preciosas. Quando o Colégio Raul Brasil em Suzano viveu aquele massacre, com o olhar treinado para tentar ver sempre coisas bonitas nas tragédias. Olha, aquela menina que treinava artes marciais, ela conseguiu dar um golpe e abrir a porta da escola e dezenas de estudantes se salvaram por causa daquilo. Ou aquela merendeira que conseguiu colocar 50 estudantes dentro da cozinha. Com que olhar você vê a vida? Com os olhos do urubu? Carregado de pessimismo e negatividade? Ou com os olhos do garimpeiro que consegue ir além da deficiência e alcançar a essência? Consegue ir além da mágoa e do rancor e ver belezas, mesmo com a decepção no casamento, com os filhos, colegas, amigos. Nesse momento de país onde nos decepcionamos muito, numa escala federal, estadual, municipal, ou a você mesmo. O que me encanta nos olhos de Jesus é essa capacidade dele de extrair o melhor das pessoas. Enquanto todos viam aquela mulher flagrada em adultério, viam o pecado, Jesus era capaz de ver nela uma menina brincando de bonecas. O olhar de Jesus, o olhar da graça, faz a gente ver a vida por outros ângulos. Onde todos viam fim, Jesus via recomeço. Quando os olhares se prendiam aos erros do passado de alguém, Jesus via futuro, esperança. Numa cultura que ensinava as pessoas a estacionarem no mínimo possível, o olhar de Jesus ensinava a alcançarem o máximo delas mesmas. Foi com Jesus que eu fui, ao longo desses anos, aprendendo a ter um esforço contínuo de sempre buscar ver o melhor das pessoas, o melhor dos acontecimentos e o melhor de mim mesmo. O olhar do garimpeiro. Naquele estado da depressão era difícil. Foi todo um esforço para passar a ver a dor como dom, a tragédia, o sofrimento como graça, a desgraça como graça, o buraco como o potencial edifício a ser construído. E essa é a reflexão que eu compartilho hoje com vocês. Com que olhar você vê a vida? Tem uma canção do querido Louis Armstrong que eu preparei para vocês, para a gente finalizar essa live. Ele diz exatamente assim, uma canção que vem lá dos anos 60. Eu vejo árvores verdes, rosas vermelhas também. Eu vejo-as florescer e eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Eu vejo o céu azul, nuvens brancas, o brilhante dia abençoado, a sagrada noite escura, e eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso.
As cores do arco-íris, tão bonitas no céu, estão também nos rostos das pessoas que passam. Eu vejo os amigos se cumprimentando, dizendo: "Ei, como vai você?" Eles realmente estão dizendo: "Eu te amo." Eu ouço os bebês chorando, eu vejo os bebês crescendo. Eles vão aprender muito mais do que eu jamais vou saber. E eu penso comigo mesmo: que mundo maravilhoso. Nós estamos no meio de uma pandemia. Crise econômica vindo. No Brasil, uma crise política desnecessariamente veio. Esta briga inútil e imbecil de direita e esquerda, que não dá em lugar nenhum. E eu pergunto, é possível vermos um mundo maravilhoso com tudo isso? O Moreno, autor e pai do psicodrama, ele diz assim, sobre o encontro de dois: olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. Bonito, né? Os filmes que eu vou deixar para hoje são The Big Fish e A Vida é Bela. Penso que os dois estão presentes lá na Netflix. E uma terceira opção, que é 7 minutos depois da meia-noite. Eu vou escrever para vocês, vou deixar aqui no Instagram esses 3 filmes como sugestão, tá? Pra gente... Às vezes nós precisamos olhar o mundo pedindo o olhar emprestado do outro, de um cineasta, de um diretor de filme, de um escritor, de um poeta. No caso de quem tem fé, Jesus, me empresta os seus olhos. Nunca vou esquecer uma mãe que me procurou chorando para agradecer uma homilia que eu fiz, e ela disse: olha, padre, eu tenho uma filha que é lésbica e eu passei a ter vergonha dela, mas depois daquela sua homilia, eu passei a ver a minha filha com outros olhos. Hoje eu não tenho mais vergonha dela. E ela chorando veio para me agradecer, porque ela estava conseguindo ver a filha dela, não mais com os olhos dela, da religião rígida moralista, mas com as lentes purificadas da graça, com os olhos curados da graça. E quando a gente vê com os olhos da graça, o outro não é uma ameaça, o outro é meu irmão, é minha irmã. Quando a gente passa a ver o mundo com os olhos da graça, esse mundo de pandemia que está se destruindo com a poluição, é a nossa casa. Com que olhos você vê a vida, o mundo? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Grande Louis Armstrong. Que possamos migrar do olhar do urubu para o olhar do garimpeiro e vermos arco-íris, vermos poesia, crianças brincando. Além de um mundo que tem boletos para pagar, cimento, coronavírus, nós podemos ver para além do que esses olhos veem. Nós podemos ver essências, nós podemos ver poesia, nós podemos ouvir músicas. E ainda que nos chamem de loucos, como diria Nietzsche, porque estamos dançando, alguns vão nos chamar de loucos, simplesmente porque não conseguem escutar a música. Uma boa noite, até semana que vem.